Abra sua Bíblia, querido irmão, querida irmã. Carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10. Ouça o barulho, um santo barulho, barulho das páginas da Bíblia sendo folheadas. Que aqui nesta igreja este barulho nunca entre em extinção. Que possamos ser fiéis às Sagradas Escrituras, assíduos na busca pelo conhecimento da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Hebreus capítulo 10. Tem mais um aviso, enquanto alguns ainda estão procurando. Dia 29 agora, vai ter o Café com Palavra para as mulheres. Atenção, todas as mulheres. Café com Palavra, dia 29. E uma informação importante, viu? Não é café da tarde, é café da manhã, às 8:30 da manhã. Mas certamente, se vir alguém à tarde aqui, se alguém vir abrir a igreja, vai ter alguém para o café da tarde. Então, atenção, vou repetir. Sábado, 29 de junho, às 8:30 da manhã. Que bênção, hein? Procure a liderança das mulheres e ajude na divulgação dessa programação, que vai ser muito especial. A partir do verso 19 do capítulo 10, amados, nós temos seguido uma série de mensagens nesta carta tão preciosa. Apesar de não conhecermos o autor, só Deus sabe, esta carta nos traz ensinamentos de suma importância. Trabalhamos nas duas primeiras mensagens uma espécie de resumo, olhando de uma forma panorâmica dos capítulos 1 até o capítulo 10, quando o autor aos Hebreus, ele reserva estes capítulos para falar acerca da superioridade de Cristo. Então, ele apresenta a superioridade de Cristo em relação aos profetas, em relação aos anjos, em relação a Moisés, a Josué, a Arão, ao sacerdócio, ao sacrifício. E o autor aos Hebreus, ele passa a partir de agora a fazer importantes aplicações, ou seja, a partir do versículo 19, o versículo que vamos iniciar a leitura nessa noite, adiante, acontece uma transição na carta. A carta, ela passa da parte teórica para a parte prática. Ele deixa a parte dogmática para a parte de trazer instruções preciosas. Então o autor aos Hebreus agora, ele faz uma exortação à fé e à esperança, um apelo ao povo de Deus, e uma palavra de encorajamento. Redobre a sua atenção e ouça, uma palavra de encorajamento para os nossos dias. Por isso, veja a partir do verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, verso 22, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor
e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Verso 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda mais, verso 32, lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram participantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Vou repetir, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Verso 39, encerramos aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Permaneça com a sua Bíblia aberta, nós faremos a exposição do texto. O verso 19, ele vai iniciar com uma conjunção conclusiva, quando o autor expressa a seguinte palavra: portanto, meus irmãos. Aqui ele está concluindo um pensamento que fora iniciado lá no capítulo 1. Então, depois de revelar a verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade, depois de revelar a superioridade de Cristo, ele inicia dizendo: portanto, meus irmãos, ou seja, ele vai transicionar a carta. Depois de toda a teoria, agora chegou a prática. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ou seja, por meio de Cristo, temos acesso à presença de Deus. O véu, ele se rasgou, mas ele não se rasgou de baixo para cima, não fora um homem. O véu se rasgou no sacrifício de Cristo, de cima para baixo. Então agora, por meio de Cristo, do sangue de Cristo, da obra realizada por Cristo na cruz do Calvário, e somente por ela, nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. É por isso que Jesus afirmou: eu sou
o único, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai, ninguém tem acesso a Deus se não for por Jesus. Não tem acesso pela religião, não tem acesso pelos ritos judaicos, não tem acesso pelas festas judaicas, não tem acesso por sacrifícios de animais, não tem acesso por outra razão que não seja crendo no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não precisamos de bula, não precisamos de pagar, não precisamos de comprar, nós precisamos crer, nós precisamos crer. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, por meio de Cristo nós experimentamos um novo e vivo caminho. Verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, não precisamos de sacrifício, não precisamos de sacerdotes, nós só precisamos de Cristo. A verdadeira fé está em Cristo. A espiritualidade saudável é seguir a Cristo, é seguir a palavra, é andar segundo os padrões de Cristo. A verdadeira esperança para o mundo, a verdadeira esperança para a dor, a esperança para o sofrimento, a esperança para um mundo vindouro, a esperança está em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por isso que todos aqueles que aplicam a sua fé nas coisas, na religião, no homem, num pastor, num padre, num que se denomina apóstolo, em qualquer outro que não seja Cristo, ele fracassa, ele naufraga, ele se frustra. E é por isso que a religião que mais cresce em nossos dias hoje é a religião dos desigrejados. Porque a fé estava fundamentada em coisas, em obras, em pessoas, em expectativas e não exclusivamente em Cristo. Os nossos olhos, a depender da situação que nós estamos inseridos, eles precisam estar fixos em Cristo. Pastor, eu estou passando dor e sofrimento. Continue com os olhos fixos em Cristo. Há uma esperança para você. Pastor, a minha empresa está dando certo, meus filhos estão bem na escola. Cuidado para não cair. Continue com seus olhos fixos em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Ora, parece ser contraditório com algum evangelho que tem sido pregado por aí e até com relação à função pastoral. Porque parece então que nós não vamos mais precisar, muito pelo contrário. Os nossos olhos precisam estar muito fixos em Cristo. E o nosso compromisso em ensinar é a verdade, é a palavra, não meramente religiosidade. Amém? Glória a Deus. E a partir do verso 22, nós temos então a maneira como acessamos a Deus, a maneira como alcançamos intimidade com Deus. A partir do verso 22, nós temos a maneira como podemos permanecer firmes neste novo e vivo caminho, ou seja, como permanecemos firmes e inabaláveis na nova aliança. E a partir do verso 22, ele vai iniciar dizendo assim: aproximemo-nos com o coração sincero. Apelos emocionais? Não. Dinheiro? Não. Templos suntuosos? Não. Roupas? Não. Penduricalhos? Artefatos? Palavras bonitas? Eloquência? Não. Coração sincero. Sabe quem alcança intimidade com Deus? Coração sincero. Sabe uma adoração que agrada a Deus? Não são os melhores louvores que você canta, sejam da atualidade ou do passado. Não a roupa que você veste, a forma que você fala, a eloquência que você se porta, não. É de fato se dentro você tem um coração sincero e quebrantado diante do Senhor.
Coração sincero fala de humildade, falam daqueles que olham não apenas para frente, daqueles que olham não apenas ao redor, mas fala daqueles que olham para dentro. A verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade consiste em olharmos para dentro, em saber, em notar, em reconhecer a situação que nós estamos, se estamos próximos ou distantes de Deus. Um coração sincero, ele reconhece a sua situação atual e ele clama a Deus que o ouve e diz: eu preciso do Senhor, eu quebranto o meu coração, sozinho eu não consigo, sozinho eu não sou capaz, por força própria, por experiência própria, por recursos próprios, eu não consigo, eu fracasso, eu naufrago. É por isso que com um coração sincero, nós devemos nos aproximar do Senhor. Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, Senhor, eu não tenho condições de suportar, de resistir. Senhor, essas perseguições vão acabar comigo. Senhor, esta crise no casamento, esta crise financeira, Senhor, eu sou vulnerável, Senhor, eu sou pó, Senhor, eu não consigo, Senhor, muitas vezes eu não consigo controlar as minhas palavras, eu não consigo controlar as minhas ações, Senhor, eu sou impulsivo, Senhor, eu sou devagar demais, Senhor, com o coração quebrantado, nos achegamos a Deus. Sabe qual a diferença básica, elementar, de um coração sincero para um coração altivo? De um coração quebrantado para um coração orgulhoso? O coração sincero, o coração quebrantado, ele reconhece a si, as suas falhas e defeitos. O coração soberbo, o coração altivo, ele reconhece apenas nos outros. Só os outros que precisam de arrependimento, só os outros que precisam melhorar, só os outros que precisam mudar. É sempre o outro, mas nunca ele. É sempre o outro, mas nunca ele. Já está no terceiro relacionamento, mas o problema é do outro. Já está na 10ª empresa, mas o problema é do outro. Os amigos se afastaram, mas o problema são os amigos. Um coração orgulhoso, um coração altivo, ele culpa sempre os outros, mas um coração sincero, um coração humilde, ele olha para dentro. Senhor, eu preciso mudar, eu preciso de Ti. Senhor, eu não posso permanecer da forma que eu estou. É a forma que o autor aos Hebreus, que a palavra, que movido pelo Espírito nos ensina, como nós devemos nos aproximar de Deus, como nós devemos alcançar intimidade com Deus, como nós vamos permanecer firmes e inabaláveis, com uma espiritualidade verdadeira, com uma fé verdadeira, na presença do Senhor. E ele continua, verso 22 ainda: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Plena certeza de fé diz respeito a uma verdadeira conversão. A única forma de nos mantermos firmes e inabaláveis na presença do Senhor, a única forma de experimentarmos uma verdadeira intimidade com Deus, é passando pelo novo nascimento. Se não nascer de novo, vai continuar incrédulo. Se não nascer de novo, vai continuar cercado por ritos, misticismo, religiosidade, práticas pagãs. Vai estar sempre com o pé na igreja, com o pé no mundo. Vai estar sempre vacilante, vai estar sempre indeciso, porque não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, ele fica fazendo conta de pecado. Sim, porque quem não nasceu de novo não tem propósito de agradar a Deus. A pessoa pode estar presa a uma religiosidade. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, eu não faço, eu não aconteço. Mas muitas vezes não está amando a Deus, não está cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Então, quando o autor aos Hebreus, ele diz plena certeza de fé, é que nós devemos experimentar uma verdadeira conversão. Nós devemos passar pelo novo nascimento. Sim, nem todo mundo que está na igreja nasceu de novo. Nem todo mundo que batizou significa que nasceu de novo. Deveria significar. É uma expressão pública da profissão de fé, de que morreu para o mundo e está nascendo. Mas a partir de algumas ações, atitudes e atividades, é notório que muitos ou alguns ainda não passaram pela experiência do novo nascimento. O que o autor está ensinando aos Hebreus é:
Agora, para ter acesso, não é sacrificando um animal e continuar mentindo. Não é ir lá, pegar uma gotinha do sangue que o sumo sacerdote joga em você e continua dando cano nos outros. Continua adulterando, continua vendo pornografia, continua fazendo o que quer, continua pegando uma mulher adultério, confrontando contra Jesus, dizendo: o meu está fora, mas ela tem que morrer. É experimentando o novo nascimento. O novo nascimento. E mais, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado. Queridos, é uma linguagem para que todos os hebreus pudessem compreender, e para nós ela significa coração purificado e o corpo lavado, é arrependimento, renúncia e quebrantamento. Lamentavelmente, nós estamos vivendo nos tempos onde as pessoas estão buscando experiências sobrenaturais. Elas são levadas pelas emoções, são movidas pelos arrepios, elas tendem a compartilhar as expressões maravilhosas, fabulosas nas suas redes sociais, mas dentro do coração não há arrependimento, não há renúncia, não há confissão, não há quebrantamento. Porque hoje as frases, elas são expressadas pela boca, mas muito poucas vividas pelo coração. As pessoas estão vivendo uma fase onde tudo elas postam nas redes sociais. Achou legal, posta. Achou bonito, posta. Muitas vezes ela nem termina de ler alguma coisa e ela está postando. E lamentavelmente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Em nome de Jesus, leia e procure antes de você postar quem escreveu aquela frase, quem falou aquele pensamento. É um tal de crente ficar repostando horóscopo, é um tal de crente ficar repostando signo. Não, e as bios do Instagram? Está lá, vizinho, o nome, abençoado, embaixo, cristão, embaixo, ariano. Aquário. Não, hoje a pessoa fala bem assim: o meu lado escorpião está solto. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder, queridos. Não, e pior, misericórdia mesmo. Porque muitos nem leem aquilo que estão repostando, aí daqui a pouco está postando frase de Allan Kardec, completamente contrária à nossa fé. Não, porque quando eu evoluir e passar para um espírito superior, eu falo: misericórdia, se ela não sabe o que fala, ele não sabe o que fala. Seria cômico se não fosse trágico. Isto revela uma ausência de intimidade com Deus, uma superficialidade na palavra de Deus. Isto revela que muitas vezes as pessoas estão falando, mas não estão fazendo. Elas estão postando, mas não estão vivendo. Muitas vezes as pessoas falam aquilo que o outro deve viver, mas muito pouco daquilo que ela está vivendo. Por isso falta, queridos, arrependimento, renúncia e quebrantamento. É isso. É o que falta. E aí no verso 23, veja comigo. O autor continua: guardemos firme. Repita comigo: guardar firme. O brasileiro precisa compreender isso aqui no original. Porque guardar para o brasileiro significa o quê? Esconder. Nunca mais vai achar.
Guardar para o brasileiro é colocar debaixo da escada, é colocar em cima de uma estante, e daqui a 6 meses vai estar cheio de poeira e você nem lembra, nem sabe onde está. O que ele está dizendo, guardemos firme, significa guarde de uma forma que você nunca mais esqueça, guarde de uma forma que você não precisa ler para praticar, você se lembra porque já está praticando. Guardar firme é você ter certeza daquilo que você faz, é você ter certeza daquilo que você fala. Guardar firme a confissão da esperança. Guardar firme é não precisar todo domingo ser lembrado pelo pastor, é não precisar todos os dias ser lembrado por um pai. Por que um pai precisa repetir todos os dias a mesma coisa para o filho? Porque ele ainda não guardou. Mas no dia que ele amadurece, ele guarda e começa a praticar. Então muitas vezes nós temos que repetir todo domingo, porque alguns ainda não amadureceram na fé, não alcançaram uma maturidade espiritual e continuam praticando as mesmas coisas. É igual uma vez, a ovelha virou para o pastor e falou: pastor, o senhor está repetindo a mensagem. Ele disse: é porque a irmã está repetindo o pecado. Glória a Deus, pregador, continuar. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Por que sem vacilar? Por que guardar firme? Há uma recompensa para quem guarda, há uma recompensa para quem está, há uma recompensa para quem se arrepende, há uma recompensa para quem se confessa, há uma recompensa para quem renuncia, há uma recompensa para quem permanece firme nos caminhos e nos propósitos do Senhor. Qual é a recompensa? Pois quem fez a promessa é fiel, é fiel, é fiel, é fiel. Ele é fiel para cumprir a palavra que em Gênesis 3,15 anunciou que ele viria. Ele veio. A palavra que disse que ele daria a sua vida, ele deu. A palavra que disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Como não acreditar que Jesus vai voltar? Quer dizer que você acredita que ele viria e veio. Quer dizer que você acredita que ele daria a vida e deu. Quer dizer que você acredita que ele ressuscitaria e ressuscitou. Mas não acredita que ele vai voltar? Por favor. Só o diabo para cegar o entendimento dessa forma. Por isso que nós precisamos guardar firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quando ele diz guardar firme, ele está dizendo, é uma fé que produz obras, é uma fé que não vacila, é uma fé que produz confiança, é uma fé que se traduz em compromisso, não é uma espiritualidade rasa, vazia, mas é algo que gera relacionamentos, é algo que gera transformação. Porque veja no verso 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Aqueles que guardam firme a esperança, aqueles que estão firmes na presença de Deus, eles têm o dever de encorajar alguém, de levar a palavra para alguém, de confrontar um filho que seja, dizendo, meu filho, a palavra diz isso, a verdade diz isso, papai não concorda, ainda que depois você diga, mas se quiser vai, mas vai sabendo, assim, essa é a realidade. Quer continuar da forma que está? Continue. Quer permanecer no pecado? Permaneça. Quer continuar virando as costas para Deus todos os dias? Vire todos os dias, mas não se esqueça que você não foi avisado. Precisamos ter uma palavra que gere confronto.
mas que encoraje as pessoas, que anime as pessoas, que seja a palavra de Deus, a palavra de Deus. Quando falta a palavra, sobra carnalidade. E aí a gente ouve aquilo que eu repito sempre aqui: o pior conselho que alguém pode dar. Não sabe o que faz? Ouve a voz do coração. Como ouvir a voz de um coração que se apaixona pelos desejos do mundo, que muitas vezes é propenso ao tropeço? Como ouvir a voz do coração que às vezes flerta com o mundo e com o pecado? Como ouvir a voz do coração que por vezes é enganoso? Um coração que muitas vezes diz vai, faz. Não, o coração não é para ser ouvido, o coração é para ser guiado. Uma mente saudável, uma mente espiritual, uma mente transformada pela palavra de Cristo, uma mente convertida, ela guia o coração. Quando o coração tenta desviar um pouquinho, volta. Então o namoro ali começou, volta. Não, eu vou, noivado. Não, é o mundo, casamento. É a igreja. Sim. É assim, é disciplina espiritual, é amadurecimento, é perseverança, é encorajamento, é confronto todos os dias, é renúncia, é confissão, é arrependimento. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel, tem esperança para o futuro. E no verso 25, aqui tem um verso, que aí tem uma galera aí que entra em parafuso. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ah, pastor, para que esse negócio de igreja? Observe a vida de quem fala isso. Eu não preciso de igreja, eu estou bem com Deus. Você já viu o bem com Deus? Como é que está o bem com Deus? Está lá. O bem com Deus está tomando todas, mas escondido. O bem com todas está lá, fazendo tudo, postando tudo. O bem com, eu estou de bem com Deus, esse negócio, isso é coisa alienada, vocês entenderam a Bíblia errado. Você já viu? Geralmente a primeira coisa que a pessoa começa a fazer, quando ela está frio na fé, é questionar. Ah, esse negócio com o meu avô, que a minha avó, que o meu pai, não, isso é coisa lá de trás, eles entenderam errado, é porque meu avô só tinha até a 3ª série. Mas agora, o doutor, o engenheiro, agora o advogado, é o único advogado da família, é um engenheiro, é aquele que tem diplomas na parede, tem uma sala comercial, é o primeiro a tirar a carteira de motorista em casa. Não, ele tem razão. Isso é coisa de alienação, alienados. Negócio de ficar indo para a igreja, de congregar. Olha a vida fala por si só. Quantas pessoas eu e você conhecemos, que depois dela se desviar, a vida dela se tornou melhor. Que depois dela parar de frequentar a igreja, a vida dela se tornou melhor. Que depois dela se tornar adepta ao ateísmo, a não acreditar em mais nada, a vida dela se tornou melhor. Agora ela está entregando alimento aos necessitados, ela está compartilhando pão, ela está tirando o seu, ela está visitando orfanatos, casa de recuperação, presídios, ela está praticando bem, ela parou de fazer o mal. Me mostre uma pessoa. Não tem, porque é apenas discurso. Por isso que o autor está dizendo, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Querido, sabe o que nós somos aqui nessa noite? Nós somos gravetos secos. Só que um graveto está do ladinho do outro. Aí daqui a pouco o fogo de Deus desce e pega num graveto, e pega no outro, e pega no outro, e pega no outro, e pega no outro, e o fogo de Deus se espalha aqui, ó. E aí o fogo de Deus vai para casa, o fogo de Deus vai para os hospitais, o fogo de Deus vai para a casa de recuperação. Você leva o fogo de Deus lá para o seu trabalho, você leva o fogo de Deus, você passa na rua, você leva o fogo de Deus.
Mas aí o que adianta ser um graveto seco distante do fogo? Ser um graveto seco distante do motim, do ajuntamento, da congregação, da assembleia, de nada vale. Do que adianta você ser expert, conhecedor da palavra, você ter diplomas? Não, eu sou formado em teologia, eu tenho um doutorado, eu sou pós-graduado, eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Toda e qualquer pergunta que você me fizer, da fé eu faço. Aí você faz uma pergunta: quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? De nada vale você ter esse monte de curso, de discurso, de graduação, se a sua fé, a sua espiritualidade não está traduzindo em obras. Você não está estendendo a mão, você não está abraçando, você não está agasalhando, você não está fazendo o estômago parar de roncar, você não está fazendo um pé descalço se calçar. Não, pastor, mas eu estou orando lá porque tem um vilarejo lá no Sudão, lá na Indonésia, lá na África, eu estou orando por eles. Tem uma tribo lá no meio da Amazônia, eu estou orando, eles estão recebendo a minha oração. Louvado seja Deus, você está orando, mas às vezes seu filho está sofrendo, sua esposa está padecendo. Você nunca pregou o evangelho para o seu vizinho, ele nunca ouviu sair um louvor da sua casa. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Essa palavra, ela nunca foi tão atual como hoje. O autor está dizendo: o dia se aproxima. Pode ser agora, e Maranata pudera ser agora, pode ser a qualquer momento. Perceba que Deus não está demorando, Deus está tendo misericórdia. A cada minuto que nós temos a mais, são oportunidades que Deus está nos dando para pregar o evangelho, para consertar as nossas vidas, para nos posicionarmos diante de Deus, para alcançarmos as famílias, para irmos em busca dos perdidos. A cada batida do seu coração é Deus tendo misericórdia e graça. E como nós, como igreja, como corpo, estamos reagindo? Porque o dia se aproxima, o dia se aproxima. Esta é uma palavra de advertência, mas também de encorajamento. Há um perigo iminente, perigo de não estar ligado ao corpo, perigo de não estar com a vida no altar, perigo de não estar aliançado. Há uma troca sendo realizada em nossos dias. As pessoas querem experiências, as pessoas elas querem vivência, mas não querem intimidade. Elas querem ver o sobrenatural, mas não querem compromisso com o provedor do sobrenatural. É como hoje, hein? Vai fazer o que de noite? Vamos lá, porque tem um pastor que revela tudo. Hein? Você está fazendo o que hoje? Vamos lá. Olha, lá tem um louvor que eu choro horrores. Hein, você vai fazer o que hoje? Vamos lá, é só R$50. Mas olha, ele fala de uma forma que toca o meu coração. Tudo bem, não tem problema aí, mas avalie se você vai voltar com o seu coração quebrantado, se você vai voltar mais próximo de Deus, se aquilo ali realmente vai mudar quem você está sendo. Porque eu nunca vi encher um estádio para pregar evangelho para crente. Você já viu um negócio desse? Não, vamos lá que nós vamos gravar agora uma turnê. Aí vai um monte de crente que compra camisa, que compra bandana, que enche o bolso do cidadão de dinheiro, que já nem mora no Brasil mais, só mora fora, a família fora, os filhos fora. Aí o seu filho está lá passando dificuldade, você não tem às vezes o que comer, mas a pessoa gasta, não, passa no cartão, divide em 6 vezes, para voltar com o ego cheio. Aí está lá um estádio com 50 mil crentes do lado de dentro, e uma cidade inteira com 500 mil desviados do lado de fora. Ô gente, não é algodão doce, é evangelho.
Não é Maria mole, é evangelho. Não é suspiro, não é bala, não é pipoca, é evangelho. Não é cachorro quente, não é aniversários, é evangelho, é evangelho, é evangelho. A oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. Se trocarmos essa oportunidade pelas brincadeiras do mundo, pelos prazeres do mundo, não saberemos se teremos uma nova oportunidade amanhã. A hora de nos posicionarmos na fé é hoje, é agora. Amanhã pode ser tarde. Aí é por isso que hoje as pessoas colocam 100 mil pessoas dentro do estádio e nada acontece. Aí lá, e eles ainda usam discurso, não vamos fazer como Billy Graham, vamos fazer como os grandes avivalistas. Eles não enchiam o estádio de crente, eles enchiam o estádio de não crentes. Quando Billy Graham fazia suas campanhas evangelísticas, o homem que pregou em 180 países, o homem que pregou para mais de 5 bilhões de pessoas simultaneamente, o homem que ganhou milhões e milhões de almas para Cristo, qual era a estratégia? Eles faziam eventos evangelísticos 2, 3, 4 meses antes, conduzindo as pessoas, os não crentes, para encher o estádio, e os crentes ficavam lá de fora com a mão estendida. Senhor, quebranta o coração, Senhor, desfaça a obra do mal. E ali acontecia libertação, cura, milagres, prodígios, maravilha, arrependimento e milhares de conversões. Mas o que acontece hoje? Os crentes estão do lado de dentro e o resto está lá fora. Por isso que a partir do verso 26, veja comigo, diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, perceba que há uma diferença. Não significa que uma vez crente, nós estamos livres do pecado, nós estamos livres da condenação do pecado. Mas pode acontecer um pensamento, uma falha, um impulso, uma reação, pode acontecer. O pecado, ele passa a ser um deslize. Mas o autor está dizendo: se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo. Juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E ele continua: quem rejeitou a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3. Agora no verso 29 ele diz: quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Sabe o que significa isso? É aqueles que fazem chacota. O exemplo clássico é o ladrão da cruz. Ei, desça daí, salve a ti e salve a nós também, se tu és o Cristo. É como alguns dizem, peraí, que salvador é esse, que morreu da pior forma, que morreu numa cruz, que morreu sangrando lá, sendo vilipendiado? Que salvador é esse, que a gente não sabe nem onde está o corpo dele? Que salvador é esse? Que fé é essa? É a palavra que Jesus disse, a frase: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se Jesus não sobe aquela cruz, não tinha salvação.
Se Jesus desce daquela cruz, todos nós desceríamos ao inferno. Se Jesus não morre, ninguém poderia pagar o preço pelos pecados. Se Jesus não ressuscita, para que a nossa fé existiria? Seria vã crer num Cristo que não ressuscitou, mas é porque Ele ressuscitou dos mortos que a nossa fé está viva e viva para sempre, porque a nossa fé está no Filho de Deus Salvador, que não está na cruz, que não está no túmulo, mas está assentado num trono de glória, coroado em glória, e em breve voltará para nos buscar. Você que crê, levante as suas mãos, aplauda Jesus, dê um glória a Deus, faça um barulho santo nesse lugar. Alabassore de calabassuri de calabas. Será inevitável. Ninguém será pego de surpresa, no sentido de que não foi avisado ou alertado. O autor aos Hebreus, ele não se acovardou de falar que você pode até não crer, você pode até continuar com a vida do jeito que está, você pode até continuar virando as costas para Deus, você pode até continuar negando a Cristo, você pode até continuar falando, esse negócio de crente, eu não preciso ser isso, você pode até, continua, mas há um juízo anunciado. Não adianta dizer que não foi avisado, que não foi alertado, que não foi anunciado. Não adianta. Aquele que se mantiver rebelde contra o Filho de Deus, aquele que permanece no pecado, ele vai enfrentar a ira do Cordeiro de Deus, e o juízo é divino. O autor, ele é enfático em afirmar, veja comigo no verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não adianta dizer que não foi avisado. A porta da graça está aberta. E veja que a cena, ela só está repetindo. Durante 120 anos, Noé foi chamado de louco. Nunca tinha chovido sobre a terra, está ele construindo um barco. Nunca caiu uma gota de chuva na terra, para que um barco desse tamanho? Esse homem é louco, esse homem é doido, você não sabe o que fala, você não sabe o que faz. Até o dia que veio o dilúvio. A partir do verso 32, o autor agora ele faz um retrato da trajetória cristã, para concluir a sua mensagem. E o retrato da trajetória cristã, para fortalecer a nossa fé, para encorajar a nossa fé, ele diz assim: irmãos, cristãos, crentes, homem de Deus, mulher de Deus, lembre-se dos dias passados. Você estava na sarjeta, no fundo do poço, no lamaçal do pecado, mas você foi iluminado. Jesus estendeu a mão para você. Jesus libertou você da escravidão, do pecado, das maldições. Jesus foi fiel a você. Jesus derramou graça sobre a sua vida. Já era para você estar debaixo de 7 palmos de areia, você está vivo, Deus tem te libertado, tem te derramado graça. E aí talvez alguém diga: não, mas olha o que eu estou passando, veja o que eu estou sofrendo. E aí ele diz: vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Ele está dizendo: queridos, nós recebemos o perdão, a palavra, a graça, a fé, a libertação, mas nós não estamos isentos. A gente não vive numa bolha, a gente não vive no mundo da lua, a gente não vive num universo paralelo. Nós estamos nesse mundo. Esse mundo é mau, esse mundo é cruel, esse mundo é corrupto, esse mundo é terrível. Então muitas vezes nós vamos sofrer, nós vamos passar por injúria, nós vamos sofrer injustiça,
Nós vamos enfrentar o drama da dor, do luto, da morte, da separação. Nós vamos ser vítimas de pessoas cruéis. Nós vamos ser perseguidos. Veja que o mundo não se agrada de uma postura cristã. O diabo não se agrada de quem se arrepende, de quem se confessa, de quem renuncia. O diabo, ele fica endemoniado, endiabrado, infernizado, quando um crente se coloca de pé na presença de Deus. Quando um crente fala, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu não abro mão da minha fé, eu não vou deixar de orar, eu vou fundamentar minha vida na palavra, eu não abro mão do que Jesus me deu e prometeu. O diabo fica furioso, e é por isso que sofremos tribulações, somos tentados. Mas no verso 35 há uma palavra. Ele diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Marcos, vale a pena. Vale a pena, pastor Rossini, vale a pena, missionária Lourdes, vale a pena, jovens, vale a pena, homens, vale a pena, mulheres, vale a pena, crianças, vale a pena servir a esse Deus. Há uma recompensa. Aleluia. Vocês precisam preservar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, nunca mais se esqueça, dentro de pouco tempo, Jesus que vem virá, e não irá demorar. Ele que prometeu vir, Ele vai voltar. O justo viverá pela fé. Mas se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Não abandone a fé, não tire os olhos de Cristo. Breve Jesus voltará. Persevere. A amizade do mundo é pior que a espada do mundo. Ser amigo do mundo significa ser inimigo de Deus. A abundância afasta mais as pessoas de Cristo do que a escassez. A prosperidade faz com que as pessoas se acomodem mais do que a adversidade. Os dias bons, como diz o jargão popular, não são capazes de fazer bons marinheiros. Olha quem você se tornou depois das lutas que você suportou. Nós temos duas maneiras de olharmos para as cicatrizes da nossa vida. Você pode olhar dizendo, eu fui ferido. Ou você pode olhar dizendo, eu suportei, eu fui curado. Você pode olhar para uma cicatriz e falar, eu não perdoo nunca mais. Eu não vou sair dessa situação nunca mais. Isso vai estar no meu corpo para sempre. Ou você pode olhar dizendo, eu suportei, eu venci, e todas as vezes que eu olhar, vai significar que eu estou melhor, que eu estou crescendo na fé, que eu estou sendo aqui abundante e perseverante na fé. E no verso 39 ele termina dizendo, que só há duas classes diante de toda a humanidade. Só há dois grupos de pessoas na humanidade. Não há um terceiro, não há um quarto, não há. Só dois se classificam na humanidade. Verso 39, a gente encerra aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. De qual grupo você faz parte? Do que retrocede para a perdição ou do que crê para a salvação?
A resposta é sua. Como nós vamos responder essa palavra nesta noite? Coloque-se de pé e vamos adorar ao Senhor. O ministério de louvor pode se aproximar. Você pode ir orando diante do Senhor. Há uma resposta que precisa ser dita para esta palavra. Há uma sinceridade no seu coração que precisa ser expressada ao Senhor. Me perdoa se a palavra de hoje não foi tão pentecostal como nós estamos acostumados. Mas há um compromisso com Deus neste altar. Nós não podemos nos isentar de anunciarmos. O Senhor requer uma resposta de cada coração. Lembre-se que retroceder significa responder. A sua resposta é essa. Se afastar, permanecer da maneira que está, é a sua resposta. Mas há uma posição nessa noite que agrada o coração do Senhor. É um coração sincero. É uma declaração verdadeira de fé. Há uma maneira que nos faz alcançar intimidade com Ele. É olharmos para dentro. É suplicarmos o favor do Senhor em nossos corações. Dizendo: Senhor, muda o meu coração hoje. Senhor, aumenta a minha fé hoje. Senhor, me faça se aproximar do Senhor hoje. Com o seu coração quebrantado Ele vem. Com o seu coração quebrantado Ele estende as mãos nesta noite. Clame por socorro. Talvez nesta noite não seja o dia de você pedir uma casa nova, um carro novo, mas seja o dia de falar: Senhor, me dá um coração novo. Senhor, eu quero um coração novo, Senhor, diante do Senhor. Talvez a nossa maior necessidade não são de bens, são do bem maior que é a presença do Espírito em nós.